Questão 35 da primeira versão do exame de suficiência de 2019. A história tem mostrado que, conforme ocorre o desenvolvimento econômico, a contabilidade se torna cada vez mais importante. Em relação às escolas ou doutrinas na história da contabilidade, a sua evolução, observa-se que... E aí nós temos 5 itens e precisamos marcar aí as afirmativas corretas. Eu já vou ler os itens já comentando cada um para não ficar muito extensa essa resolução, tá? Então vamos no primeiro item, ele diz que a primeira literatura contábil relevante elaborada pelo Frei Luca Pacioli em 1494 consolida o método das partidas dobradas. Isso é verdadeiro, né? A gente vê lá no iniciozinho, quando a gente começa a estudar contabilidade, a gente vê toda a história da contabilidade e a gente vê então que o método das partidas dobradas ele se consolidou com a publicação do livro de Luca Pacioli. Então, na obra do Luca Pacioli, em 1494, ele já utilizava aí o método das partidas dobradas, ele consolidou esse método e essa teoria das partidas dobradas, elas já eram utilizadas na Toscana, na Itália, no século XIV. Então, se você der uma pesquisada assim, na parte introdutória, você vai ver que o método já era utilizado, mas ele só foi consolidado com a obra do Frei Luca Pacioli. Então, em 1494 foi a consolidação. Isso não quer dizer que ele não existia antes disso, tá? O segundo item vai dizer que a contabilidade é uma ciência social aplicada, pois é a ação humana que gera e modifica o fenômeno patrimonial verdadeiro também, né? Não tem nem o que dizer contra esse item número 2. A contabilidade é uma ciência social, isso a gente vê desde o início. Ela está presente no nosso dia a dia de diversas formas e ela foi produzida e modificada através das ações humanas durante a vivência da sociedade, né? Tanto que a gente vai ver as diversas ações que são tomadas e as medidas que são, de repente, atualizadas ali no contexto histórico, devido às modificações culturais, às ações e aos novos termos que foram surgindo, as novas atividades, o novo mercado. Então, de acordo com a evolução da sociedade, a contabilidade foi se modificando, demonstrando aí que ela é uma ciência social e que ela vai se atualizando com o tempo. Item 3. Antes da criação do método das partidas dobradas, a contabilidade, na sua forma rudimentar, não era capaz de avaliar bens, direitos e obrigações. Falso, né, pessoal? Então, na obra de Luca Pacioli, a gente tem o método das partidas dobradas. Esse método já era utilizado na Toscana, mas mesmo assim, antes disso, já era capaz de avaliar os bens, direitos e obrigações. Talvez não com esses termos, né? Em alguns momentos os termos passaram a ser utilizados como bens, direitos e obrigações, mas o sentido usual dos bens, dos direitos e das obrigações já era visto muito e muito antes da obra do Frei Luca Pacioli. No item 4, no início do século XX, houve uma queda da escola europeia e a ascensão da escola norte-americana. Verdadeira, a gente vê isso na parte de história contábil, lá no século XX houve a queda da escola europeia e aí começou então a ascensão da escola norte-americana. No item 5, Hatfield escreveu 3 volumes entre 1909 e 1910, 1910, em que conceituou a contabilidade como a ciência econômica das entidades. Um item falso, né? A ciência econômica das entidades foi conceituado por Fábio Besta no século XIX. Então, foram 3 volumes mesmo, de 1909 a 1910. Com isso, pessoal, nós ficamos então com a sequência verdadeira 1, 2 e 4, gabarito letra B de bola. Essa foi a nossa questão de hoje. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários ou então enviar para a gente nas nossas redes sociais. Bons estudos e até a nossa próxima questão.